Olá, gente, muito bom dia. Hoje, dia 19 de janeiro. Dia precioso para nós, porque é o terceiro domingo do mês de janeiro. E nós temos hoje um encontro maravilhoso, agora pela manhã, que está acontecendo aqui no nosso espaço. Nós estamos tomando um café muito precioso que a cada mês, no terceiro domingo, nós estamos celebrando um encontro de comunhão, de alegria, de paz, de celebração. E você é nosso convidado. Vai começar agora às 8h30 da manhã e convidamos você para vir conosco, né, pastor João? Além de um encontro de café, é encontro de comunhão, na verdade. Entre os demais encontros da igreja, que são maravilhosos, esse também traz a conotação do sorriso, da alegria, do comer juntos, do partir do pão juntos. E a gente convida você a participar com a gente desse evento. Se não tiver nada para trazer, não tem problema nenhum. Há sempre uma mesa farta. Você pode encostar, trazer a sua família, você que está passando, taxiando, motorista de aplicativo, quiser dar uma parada para tomar um café com a gente. É aqui na Rua Santo Antônio, número 14, na curva do 90. Exatamente. Tu vai perder essa, Lloyd? De jeito nenhum. Café, um bom suco, uma farofa de frango, preparado pela pastora Marlene. Sim, tem um caldo também, de macaxeira com frango. Com frango, uma delícia. E outras cositas e outras mais, coisas, né? Muitas frutas, né? Temos muitas saladas, muitos sucos. Para quem não gosta dessa dieta, né, mais agressiva, como muitos dizem, tem a dieta suave, né? Também. Tem. Dá para comer o vegano, dá para comer o vegetariano, dá para sair daqui sorrindo também, né? Sim, tem para todos, Só né? não tem carne canibal aqui, mas o restante tem, né? Vamos trazer os amigos, né? A família, Verdade, todos convidados. Verdade. Gente, nós estamos caminhando velozmente aqui pelo capítulo 10 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. E tem sido uma delícia. A gente tem aprendido tanta coisa boa, prática, né? Aplicado na vida cotidiana da gente, né? Aplicado. São textos que têm enchido o nosso coração de fé, de solidez para a vida, né? Sim. Estamos aprendendo com Paulo a reinar em vida, a governar sobre a própria vida, né? Isso tem sido bom demais. Eu tenho aprendido lições preciosíssimas. Bispo, ainda também. que eu já esteja lendo estas cartas, sei lá quantas vezes, mas toda vez que eu leio, há uma camada mais profunda que eu consigo chegar, que tem feito muito bem para a minha alma, né? Ah, que maravilha. No início do capítulo 10, Paulo, ele diz para os amigos se lembrarem, né, da história do passado. Sim. E eu estava refletindo sobre isso, né? Nós podemos muito aprender com as questões que já se passaram. Olhar para esse passado e trazer um novo significado, né? Lembrar da nossa história para que possamos não repetir os mesmos erros. Sim. Podemos até errar, mas outros erros. Sim. Se a gente não aprende com os erros dos nossos antepassados, né? Eu estava lendo um mestre especialista na área infantil e ele dizia que nenhum sujeito adulto sobreviveria se os pais fossem perfeitos. É nos furos dos pais que a gente sobrevive, que a gente se torna gente mais sociável, gente mais produtiva. A gente só consegue fazer isso por causa dos erros que os pais cometem, não é? Então, é bom que a gente tenha esse olhar para gerações passadas, João. A gente vem de bisavós, de tataravós, né? A gente vem de avós que cometeram seus erros, também os seus acertos, e se a gente não aprende com a história deles, com a história dos nossos antepassados, não só com a história do nosso país, que também deve aprender, mas a gente tem que aprender com a história da nossa própria família, né? Se fôssemos filhos de pais perfeitos, seríamos só repetição da mesma coisa, nada mudaria. Sim. E alguém disse que o desconhecimento da história está fadado a repetir os mesmos erros dela, né? Então,
Paulo, eu quero aproveitar para falar que eu tenho entendido que Paulo está falando a um povo que não conhecia a lei de Moisés. A igreja de Corinto, como já disse no programa passado, parece-nos não ter nenhuma interferência judaica, né? Eram povos inteiramente não judeus. E então Paulo está falando a esse povo com uma forma muito graciosa, ensinando-os com muita liberdade, porque eles não estavam sujeitos aos preceitos judaicos. Sim. E aí Paulo faz... É uma carta inteiramente diferente, ou as cartas aos Coríntios, é inteiramente diferente das demais cartas. Exatamente por falta da interferência, ou por não ter a interferência judaica no meio desse povo. Como dissemos, segundo os historiadores, a igreja de Coríntios começou entre prostitutas, entre viajantes, e etc., pessoas de outros povos. Então Paulo está os instruindo agora na graça, no comportamento, porque, veja bem, os nômades dificilmente assimilam os costumes da terra onde chegaram, né? E essa miscigenação de coisas, de costumes, etc., traz muita confusão. É por isso que a carta aos Coríntios parece complexa, mas Paulo está exatamente dando rumo ao comportamento, não só espiritual, mas a um comportamento social. Nós vamos encontrar lá na segunda carta, no capítulo 10, o comportamento de cooperação, de contribuição que deve haver entre os cristãos. Isso é muito lindo, Paulo norteando os crentes. E eu creio que as igrejas hoje, a gente falou isso um dia desse, que há um reverso muito grande. Há igrejas, há denominações que se preocupam apenas em ensinar o caminho do céu. Tentar levar para o céu como o tangedor de caranguejo com os 2 pauzinhos. E há outras que se preocupam unicamente em ensinar o bem-estar na terra, que não se fala muito pouco a respeito da eternidade. E Paulo está pegando a carta aos Coríntios e ajustando esses 2 pontos, falando sobre a salvação, a redenção, mas também falando sobre o comportamento social. Sim, é verdade. Paulo é muito cuidadoso com essas questões. Ele uma vez dizia que havia ensinado todo o conselho de Deus, né? Ou seja, começo, meio e fim. Não foi alguém que pegou, um ponto específico do Evangelho para tratar. Na concepção dele e no nosso conhecimento das cartas, Paulo tem essa dedicação de ensinar começo, meio e fim, né? Todo o conselho de Deus, falando sobre todas essas nuances do Evangelho, né? Trazendo bases, né? Sim, solidez. Não é um pregador de ênfases, né? Não é um pregador de ênfase, mas de conteúdo. E hoje nós já estamos aqui no capítulo 10, Lloyd, lá no versículo 14, né? Versículo 14, né? A gente pode proceder à leitura do texto? Sim, agora mesmo. Portanto, prezados amigos, quando virem alguém reduzindo Deus a algo que possam usar ou controlar como um ídolo, afastem-se dessa pessoa o mais rápido que puderem. Reconheço que estou me dirigindo a cristãos maduros. Tirem suas conclusões. Quando bebemos o cálice da bênção, não estamos participando do sangue da própria vida de Cristo? E não ocorre o mesmo com o pão que partimos e comemos? Não estamos participando do corpo da própria vida de Cristo? Por haver um pão, é que, apesar de muitos, nos tornamos um. Cristo não está dividido em nós. Em vez disso, nós nos tornamos um nele. Não reduzimos Cristo ao que somos. Ele nos eleva ao que ele é. Que coisa linda. É o que aconteceu no antigo Israel. Os que comeram os sacrifícios oferecidos no altar de Deus participaram da ação de Deus no altar. Percebem a diferença? Sacrifícios oferecidos a ídolos são oferecidos a nada, pois o ídolo não é nada, ou pior do que nada, um demônio.
Não quero que vocês se tornem parte de algo que os diminua. Vocês não podem estar em dois caminhos, participando do banquete do Senhor num dia e festejando com demônios no outro. O Senhor não suporta isso. Ele nos quer por inteiro. É tudo ou nada. Acham que podem aborrecê-lo sem prejuízo? Analisando a situação por certo ângulo, vocês poderiam dizer: tudo está certo. Por causa da imensa generosidade e da graça de Deus, não precisamos dissecar nossos atos para saber se serão aprovados. Mas a questão não é apenas confirmar se está certo. Queremos viver bem, mas nosso objetivo principal deve ser ajudar os outros a viver bem. Amém. Vamos parar aqui um instantinho, né? Isso aqui é tremendo. Gente, a gente está com um conteúdo muito interessante aqui. Deixa eu sublinhar aqui. Deixa eu fazer essa marcação. Gente, que coisa tremenda. Quando Paulo expõe essa coisa do comer e do beber, João, Paulo não propõe um culto canibal, né? Não propõe um culto canibal. Todavia, ele eleva a experiência do pão e do cálice ao nível da transcendência. Na base da fé, o que Paulo propõe é essa coisa magnífica, é essa coisa da aproximação com a própria pessoa de Jesus. Eu tive, no início da minha fé cristã, eu fui introduzido numa igreja que tinha um bispo chamado Robert McAllister. Ele escreveu um livreto, isso há 40 anos atrás, ele escreveu um livreto chamado A Presença Real, que ele falava sobre essa experiência, não da transubstanciação dos elementos, mas da experiência de transcendência da nossa relação com aqueles elementos. Não é a do elemento, é a minha para o elemento. É a minha para com o elemento. É o meu espírito, é o meu estado de espírito de crer, de aceitação. Quando Jesus Cristo disse isto é... Não isto representa. Não isto representa, isto é. Não isto representa. Então, entendendo que ele não está dizendo que aquilo tornar-se-á em essência. Nós é que nos tornamos, é exatamente o que ele está dizendo. Compreensivos, aceitáveis a esse ato que é aquilo que ele fez. Né? Sim, sim. Ele eleva essa experiência da Eucaristia não numa mesa empobrecidamente simbólica, né? Mas a uma experiência, a uma relação experiencial que marca a vida de todo cristão. Se a gente se atém estritamente ao símbolo, a gente tem uma relação simbólica. Mas o que Paulo coloca é uma fronteira que vai para além do simbolismo e nos remete a uma experiência com o corpo e o sangue do nosso Senhor. Não é meramente um preceito bíblico. Preceitos são para serem cumpridos e às vezes não tem finalidade nenhuma, é só para cumprimento. É, na verdade, uma experiência viva, né? É uma experiência viva, sim. Se cada cristão tivesse a clara consciência de que no momento da mesa eucarística nós tivéssemos essa, ainda que pálida, mas essa compreensão, né? Que a gente está ali, eu não estou assim julgando e dizendo que não existe gente assim, eu estou dizendo que se nós, de maneira genérica, né, dessemos esse salto de compreensão na hora dessa mesa,
nós viveríamos de uma forma muito diferente, não no ritual da ceia, mas na nossa própria vida e na nossa própria experiência, né? Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Eu tenho comido dele o tempo inteiro, né? Me alimentado dele o tempo inteiro e tenho vivido por ele. Essa experiência, a gente vai se transformando naquilo que a gente come, né? Naquela exclamação que eu fiz quando a Loide leu o versículo que não está gravado, que nós não reduzimos Cristo à nossa experiência, ao que somos, mas somos elevados à categoria daquilo que Ele é. Me fez lembrar, eu participei de uma associação internacional e por muitos anos tive que deixá-la por questão do ministério pastoral, e que se dizia, uma das frases proeminentes lá era: não venha para cá tentando mudar, trazendo o seu conceito para mudar o que está estabelecido, mas venha pronto para aceitar aquilo que foi estabelecido. Entendi isso e agora lembrei, Jesus nos diz, ou Paulo nos diz, nós não podemos reduzir Cristo àquilo que é uma mesa empobrecida. Cristo ao nível apenas de um simbolismo. Trazer Cristo à sua morte, o derramamento do seu sangue, o partir do seu corpo, as feridas que o partiram, rasgaram, os chicotes que o rasgaram, reduzir apenas a um momento, apenas a um preceito bíblico, sem muita significação para o nosso interior. E Paulo faz questão de enfatizar aqui dizendo: não estamos trazendo Cristo ao nível da nossa compreensão, mas Ele está nos elevando ao nível da compreensão que Ele é. Sim, isso é maravilhoso. Isso é muito lindo. É muito agradável. Sabemos que, ao participar do momento eucarístico, não é apenas uma regra a ser observada. É um momento em que nós estamos nos elevando àquilo que Ele fez por nós. Sim. João, essa experiência me remete a uma experiência botânica, quando tem uma árvore e ela hospeda, sem prejuízo para si, mas ela hospeda outro vegetal sobre ela, que vive por ela, se alimenta dela, sem, no entanto, matá-la, né? Essa experiência me remete à nossa experiência com Cristo. O fato de nós permanecermos nele, isso Jesus diz em João capítulo 15, né? Algumas vezes ele diz, no capítulo 15, permanecei em mim, permanecei na minha palavra, permaneçam, né? Me dá essa sensação de que essa troca, né, da seiva que corre nessa árvore principal faz com que a minha vida receba da vida da própria árvore e eu viva com ele. Ele não me anula, nem eu o anulo, todavia eu me alimento dele. Ele não acaba comigo, né, no sentido de que ele ressalta a minha singularidade, sem me roubar de mim. Quando eu ouço Jesus dizendo, quem perder a sua vida por mim e pelo evangelho achá-la-á, eu encontro a minha vida vivendo nele. Porque quando a minha vida é encontrada nele, pastor João, tudo aquilo que potencialmente eu sou capaz de ser e de realizar, acontece com largueza, com fartura, porque essa seiva dele me potencializa, me dá graça para viver, me leva a viver dias melhores por causa dele, porque eu estou nele. Não? Eu fico observando vezes, estou ali parado na propriedade, na piscicultura, e fico vendo as palmeiras, tem palmeiras ali com mais de 20 metros de altura, e lá no alto delas está preso uma plantação, uma vegetação que nós chamamos de tracuá. Ela se envolve ali na folhagem, no pé da folhagem, e vive ali. E eu fico observando que elas têm uma simbiose tão grande que ela mantém
a umidade, ou seja, a vegetação agregada mantém a umidade para regar as folhas da palmeira. E a palmeira, por conseguinte, dá sustentabilidade àquela árvore. Sim. E quando ela se despenca por ali, por alguma coisa, e cai, ela morre. Uhum. Ela morre. Ela bate no solo e não aprofunda a raiz em lugar nenhum, ela termina morrendo, acaba-se. É muito simples que Jesus disse: permanecer em mim, porque fora dele é morte certa. É morte certa. Mas junto dele há uma simbiose tão grande, há uma correlação tão grande, que a alegria, e eu vejo o vento soprando naquelas palmeiras com tanta beleza, e aquela vegetação recebendo daquela ventilação, talvez protegendo também ali. Não é que nós protejamos a Cristo, mas essa relação entre nós e ele é aquilo que ele disse em João 6, né? Sim. Permanecer em mim, assim como a vara na videira, ou seja, quem estiver em mim. Isso é muito agradável, muito lindo. Então nós não temos, eu vou voltar ao versículo, que nós não temos que reduzir o ato de ceia a um ato religioso apenas. Simbólico, né? Simbólico, religioso, litúrgico, mas há uma correlação a estar nele. A determinação, a demonstração de que estamos nele quando nós participamos dela. Sim, a celebração de um ato simbiótico, né? De união com ele. Amém, glória a Deus. E é tão fácil identificar essa vida de Cristo uns nos outros, né? A gente identificar Cristo, o Cristo que é em ti, o Cristo que é em mim. A gente vai identificando justamente por esse pão que foi partido, né? Esse pão que foi partido, que nós comemos, esse cálice, né? Que foi partido, que foi elevado, que nos elevou. Como é bom a gente ver na igreja do Senhor, a gente consegue identificar o sangue correndo. Quando o cálice é servido, é o sangue correndo na veia da igreja. Isso é maravilhoso. Não é uma simbologia. É isso que acontece. O sangue de Cristo lavando, o sangue de Cristo percorrendo o corpo da noiva. Né? A noiva gerando vida na noiva, esse sangue do noivo. É lindo demais isso. Sim. Cara, é de uma profundidade. Que eu acho que nossas palavras são rasas. São rasas demais. Para dar o sentido de profundidade, né? É muito pouco. Há um entendimento, né? Há um entendimento, e sobre esse entendimento vem logo um outro entendimento, uma outra revelação, um discernimento, mas faltam-nos palavras. Mesmo buscando na Bíblia contemporânea, na linguagem contemporânea, um esclarecimento melhor, e nos esforçando para isso, ainda somos incapazes, na verdade, de transferir, de esclarecer aquilo que Paulo está dizendo nesse texto tão profundo e tão lindo, né? Permita-nos que o Espírito Santo nos revele e nos faça entender mais, a nós e a vocês que nos ouvem, entender muito mais, na verdade, descobrir os segredos que Cristo quer nos revelar. Sim. Esse versículo aqui, bispo, eu gostaria de lê-lo. Por haver um pão, é que, apesar de muitos, nos tornamos um. Por haver um pão, apesar de muitos, nos tornamos um. Cristo não está dividido em nós. Em vez disso, nós nos tornamos um nele. Nós nos tornamos um nele. Sim. Nós somos farinha do mesmo saco. Isso aí. Como farinhas do mesmo saco, ou pedaços do mesmo pão. Pedaço do mesmo pão. A gente precisa aprender a respeitar os outros pedaços, aqueles que, como nós estamos nele, fazemos parte desse mesmo corpo, né? Eu estava repetindo outro dia o conceito de Abel e Caim, que o primeiro homicídio, ele não acontece senão por causa de um culto, né? O homicídio está baseado na experiência de um culto, que o meu culto agradou mais a Deus do que o teu culto, né?
essa guerra denominacional, essa batalha nos nossos conflitos teológicos. E Paulo está dizendo que nós estamos unidos a Ele. É Ele quem nos une, né? Vamos ali tomar um cafezinho, gente? A gente volta já já. Olá, gente. Outro dia, João, alguém me perguntou se eu sou pastor de tempo integral. Eu dizia que todo cristão deve ser de tempo integral. Pastor ou não? É tudo ou nada. Deus nos quer por inteiro. Deus nos quer de tempo integral. A vida da gente não pode ser tão compartimentada quando a gente está tratando dessa nossa união com Cristo. Ler aqui Paulo dizendo tudo ou nada, Deus nos quer por inteiro, isso não fica qualquer dúvida que a nossa experiência cristã, ela caberá em qualquer coisa, em qualquer atividade em que nós estejamos. Deus não fica na porta esperando a gente voltar. Ele entra conosco nos lugares onde nós estivermos, porque Ele nos quer por inteiro. Mas, bispo, isso foi tão sedimentado, mas tão sedimentado não apenas entre os cristãos, mas entre a sociedade, de que ser pastor é um ser semidivino, que não pode participar das atividades seculares, que eu postei um vídeo dessa semana, eu estava pescando lá no açude, e dei uma tarrafiada, que é coisa comum na Baixada, e uma tarrafiada linda, né? E postei para um grupo de amigos, e alguém resposta de lá: olha, o pastor ainda sabe tarrafiar. Como se fosse coisa indigna. Sim. De um pastor tarrafiar ou usar. Ou seja, sedimentaram, unificaram, segregaram tanto essa questão como se o teu ofício pastoral fosse exclusivamente dentro de uma igreja e para os teus fiéis. Coisa que eu não concordo de forma nenhuma. O teu pastorado deve ser exercido lá no teu serviço secular, aonde você existe. Fazendo tenda. Eu sempre o fiz na delegacia em que eu militei por tanto tempo, pastorear gente ali. Não com um insígnia de pastor, mas com sentimento pastoral. Nunca quis usar insígnia de pastor, mas sempre um sentimento pastoral. E pastorear pessoas em dificuldades, que não eram do meu aprisco. Não eram da minha igreja, da minha denominação, qualquer coisa. Eram pessoas, seres humanos. Sim. Mas fizeram uma diferença tão grande, porque não sei se foram as denominações que exigiram isso, e eu vivi exatamente isso por tanto tempo, em que ser pastor era um semideus. Eu, quando menino, espantava o galo lá no interior para não cantar enquanto o pastor dormia, para não incomodá-lo. Então eu tinha que servir como se fosse um semideus, não um ser humano. Isso não sei se me prejudicou alguma coisa na minha visão depois. E Paulo está dizendo, ser pastor aqui é tudo ou nada, você é de tempo integral. Onde estiver. Todo cristão é de tempo integral, né? Isso. Onde estiver. Sim. Portanto, o indo já diz tudo, né? Sim. Eu acho interessante também essa afirmação dele no versículo 24, que diz: queremos viver bem. Assim, não tem nenhum problema em querer viver bem. Mas o nosso objetivo principal deve ser ajudar outros a viver bem. Gente, tem tanta gente vivendo mal. Tem tanta gente vivendo mal que não está sabendo viver. Não tem vida, tem uma existência conturbada, uma agenda cheia para distrair-se de uma vida extremamente vazia. Isso tem me preocupado, porque se já na época de Paulo as coisas aconteciam desta forma, você imagina, com esse avanço capitalista, como as pessoas estão entretidas com suas agendas ocupadas, João, e elas usam isso como um tamponamento para as suas vidas vazias. Isso me preocupa,
E é essa preocupação que tem movido minha vida nesses últimos anos. É ajudar as pessoas a viver bem. Reinar em vida, que é até o tema que a gente tem usado nesses últimos domingos, reinar em vida é a missão de todo pastor, de todo pregador, de todo ensinador, de todo aquele que tem liderança sobre um rebanho, que é um pastor de rebanho, é ensinar essa gente a reinar em vida. Eu passei por tantos apuros na minha vida que eu teria sucumbido se não fosse a minha experiência de tempo integral em Cristo, né? Por estar nele, por sua seiva passar por mim. Já passei por situações, quer dizer, não estou aqui levantando, eu estou contando minha experiência pessoal, né? Passei por tantos momentos que eu teria sucumbido se eu não estivesse em Cristo. E por eu ter passado e sobrevivido, e mais do que sobrevivido, ter encontrado a possibilidade de viver bem, é que eu tenho animado tanta gente que tem vivido mal a viver bem, porque é possível que isso aconteça, não é? Eu estava vendo que muitas vezes nós imaginamos ou nós nos condoemos quando alguém está morando numa casa indigna, uma tapera, como é aquele caso que eu tenho mostrado a vocês, e queremos ajudá-lo a sair dali. Mas há tanta gente vivendo em tanto luxo e a sua vida tem sido uma tapera abandonada. E nós muitas vezes pensamos na sua pobreza financeira e muitas vezes a sua pobreza de espírito é tão grande, não sabe se tem um amigo ou não. Um dia desse, a Semana Santa, eu fiz uma pescaria lá no açude, enchi uma caixa, coloquei na mala do carro e fui levar para algumas pessoas conhecidas. Eu fui lá na juntadora de coco, quebradora de coco, que junta coco lá no nosso sítio. Fui levar para ela e a sua família. Mas fui no homem mais rico da cidade e levei também um peixe para ele. E alguém disse, que necessidade ele tem? Eu disse, nenhuma. Mas ele tem a necessidade de ser lembrado como ser humano, que tem um amigo que o considera, e isso é muito mais do que a representação, o valor do peixe que eu levei a ele. É verdade, João. É verdade. Paulo É que a gente... Pode falar, Lloyd. Desculpe, meu bispo. Não, sem problema. Paulo está falando aqui que nem tudo aquilo que a gente julga ser certo significa que estamos vivendo bem porque estamos fazendo o que é certo, né? Sim. Aos olhos, meus olhos, isso aqui estou fazendo certo, está tudo certo. Mas isso é exemplo, aquilo que eu estou dando como certo, o viver bem, é exemplo para aquela pessoa viver bem, Sim, né? sim, Ele está dizendo, né? Mas a questão não é apenas confirmar se está certo. Queremos viver bem, mas nosso objetivo principal deve ser ajudar os outros a viver bem. Quer dizer, temos que ser exemplo para o outro. Né? Muitas vezes eu me julgo, isso aqui está certo, no meu olhar, né? Dentro da minha condição está certo, mas aos olhos do outro, isso é certo? Isso é exemplo para ele, para o caminhar dele? Ele está falando isso porque lá na frente ele vai colocar algumas questões, né? Então aqui ele começa logo a fazer essa reflexão aqui. Preste atenção, nem tudo que você acha que é certo, isso aí significa que é um exemplo para o outro. Será que o outro está vivendo bem com aquilo que você está dizendo que é certo para você? Cerca de uns 5 anos atrás, talvez o bispo enfatizou muito pregando, quase todos os domingos ele dizia a mesma coisa: o evangelho não veio para te beneficiar, veio para te preparar, te trabalhar para que você seja benefício aos outros. É uma afirmação que corrobora com o que Paulo está dizendo. Muito mais do que pensar em nós, pensemos que a nossa ajuda ao outro. E lá o Salomão dizendo, quem dá ao pobre, a Deus empresta e ele lhe retribuirá. Ou seja, aquilo que você faz em detrimento ou em necessidade do outro, ou não só por necessidade, mas em benefício do outro, lhe trará um benefício muito maior. Paulo está falando isso aqui. Deve ser o nosso objetivo também contribuir com a necessidade dos outros. E não é só uma necessidade financeira, eu repito. Muitas vezes a necessidade emocional, a necessidade social, de saúde está muito maior do que a necessidade financeira. Lembra daquele cidadão que estava morrendo na América do Norte e dizia,
eu sou bilionário e daria tudo na minha vida para ter mais alguns dias de vida, mas sei que estou morrendo. Ou seja, imagina a pobreza daquele homem, em imaginar que tudo que tinha na vida, os seus bilhões de dólares, não lhe socorreram na iminência da sua finitude. Sim. Então, eu estou batendo aqui, chamando mais uma vez a atenção, que a gente não deve se preocupar, porque é muito simples eu meter a mão no bolso e pagar um prato de comida para quem está com fome. Difícil é me sentar com aquele que está angustiado, tomando no bar, porque quer esquecer a traição que sofreu de um amigo em casa ou qualquer coisa. Difícil eu ter coragem de me sentar com ele para mitigar, para ajudar a sair daquela fossa, daquela dificuldade. Então, a nossa ajuda não deve ser financeira, nossos olhos não devem estar voltados apenas para a necessidade financeira do outro, mas também para a necessidade social, emocional, espiritual, almínica ou de qualquer natureza. Sim, sim. Gente, assim, o nosso cuidado com o outro não rouba de nós a nossa liberdade, mas a gente respeita. Lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, ele fala sobre aprender a respeitar o sagrado do outro, né? O outro, ver o outro como sagrado. E é isso aqui que na nossa prática social, não é? O equilíbrio precisa estar presente, porque a minha liberdade não me consente ofender quem quer que seja. Há coisas que, na minha liberdade, eu faria sem qualquer peso, sem qualquer culpa ou sem qualquer pecado. Mas eu evito de fazê-lo por causa do estado imaturo que o outro se encontra, e essa minha liberdade pode agredir de forma destrutiva aquele infanto na fé, aquele que está principiando a sua carreira. Isso pode ser uma ofensa tão grande. A gente vai voltar novamente àquele assunto de come carne, não come carne, né? Se senta na mesa de um vegano e pede um filé parmegiana, vai ofender, né? Meu amigo, coma uma carne de jaca, né? Falando nisso, eu vou fazer uma carne de jaca para vocês qualquer dia desse aí, viu? Cara, que delícia que é. Não precisa ser um boi, não precisa ser um búfalo. Você pode comer uma carne de jaca, saborear e ficar contente com o vegano e está tudo certo, entendeu? Sem que eu esteja me reprimindo, mas que eu estou me expandindo na compaixão, no amor, na misericórdia, e não há nenhum problema em comer o boi ou deixar de comer o boi, entendeu? É que a minha liberdade, ela não procria-se quando a ofensa a alguém, né, está assim no meio de um risco, né? Porque, vamos lá, vamos avançar, olha o que Paulo vai dizer aqui. E dá uma paradinha aqui para me falar do texto que eu tenho à mão. É o que eu entendi. Paulo diz assim: o que vocês não podem fazer, vocês podem comer de uma carne que foi sacrificada a ídolo, para que não escandalize o outro. O que vocês não podem fazer ou seja, é participar de um culto eucarístico, de um culto de ceia, e no dia seguinte estarem banqueteando a respeito, ou louvando a um Deus. E ele está falando isso no meio de uma sociedade deísta, né? Politeístas. Então, ele está dizendo, o que não deve acontecer é vocês participarem de um culto de comunhão com o Cristo e no dia seguinte, ou no final de semana seguinte, vocês estarem farreando, louvando outros deuses que nada tem a ver com o Deus dos céus. Mas se alguém convidar vocês para um banquete dessa natureza, e vocês quiserem ir, não tem problema nenhum, vocês não estão pecando, está comendo, porque aquela carne não tem contaminação nenhuma. O que acontece ali é exatamente o estado do espírito de vocês. Se vocês estão indo para farrear junto com eles, ou se vocês estão indo apenas para atender o convite de alguém que você não pode desmerecê-lo.
Sim, exatamente. Vamos lá, o verso 25 agora, né, Luiz? Verso 25. Eu vou voltar ao 24 para fazer a conexão. Uhum. Queremos viver bem, mas nosso objetivo principal deve ser ajudar os outros a viver bem. Se partirem desse princípio, o bom senso os conduzirá pelo resto do caminho. Comam qualquer coisa vendida no açougue. Não é preciso encarar tudo como um teste de idolatria. A terra, afinal de contas, é de Deus e tudo o que há nela. Esse tudo inclui todo tipo de carne. Se um descrente o convida para jantar e você deseja ir, não recuse o convite. Aproveite, coma de tudo o que for oferecido. Seria falta de educação e de espiritualidade investigar na hora a pureza de cada prato. Mas se ele disser que a comida foi sacrificada a um Deus, você deve recusar. Ainda que isso seja indiferente para você, não é para ele. E você não vai querer deixá-lo confuso a respeito da sua fé. Mas, com exceção de casos como esses, não vou ficar pisando em ovos, preocupado com o que gente de mente fechada pode dizer. Tenho toda a liberdade, pois conheço muito bem o que o nosso Senhor nos ensinou. Se como o que me oferecem, agradeço a Deus pelo que está na mesa, deveria eu me preocupar com o que alguém vai dizer? Dei graças a Deus pela comida, Ele a abençoou e ponto final. Assim, façam suas refeições com prazer, sem se preocupar com o que alguém possa dizer, pois vocês estão comendo para a glória de Deus acima de tudo, não para agradar essas pessoas. Façam tudo desse modo, de todo o coração e com liberdade para a glória de Deus. Ao mesmo tempo, não se esqueçam de agir com misericórdia. Evitem pisar no calo dos que não têm liberdade como vocês. Sim. Tenho feito o que posso para levar em consideração os sentimentos dos outros e espero que vocês façam o mesmo. Pronto. É isso aqui, exatamente isso aqui. A gente não tem que ficar pisando em ovos o tempo inteiro. Não é isso, né? Mas a gente precisa ter esse sentimento, né? Essa consideração pelo sentimento dos outros. Isso é importante. A minha liberdade não me dá arrogância. Eu não posso ser arrogante, altivo, né, João? Por causa da minha liberdade. Lá no versículo 28, Paulo diz assim: se alguém te convidar para comer, é um banquete para um ídolo, e você senta para comer e diz, olha, essa carne foi sacrificada ao ídolo tal. O que Paulo está dizendo é que você não pode arrogantemente dizer, eu sou crente e nada me faz mal, porque você está insultando aquele que te disse. E muitas vezes ele está fazendo exatamente para provar ou para provocar o teu tipo de pessoa. Então o que Paulo está dizendo aqui? Então se ele te disser, isto foi sacrificado a fulano, você como crente vai comer, você deve dizer não. Não me convém comer. Você sacrificou, então deixa que os seus servidores, os seus seguidores o comam. Eu não vou participar dessa mesa. Mas se ele não te disser, não tem problema nenhum comer. Sim, não é o elemento em si o É a problema. arrogância, a prepotência que você pode demonstrar, a falta de respeito com aquele que está ali. E mais abaixo ele diz, portai-vos de forma que não dê escândalo nem a judeus nem a gregos. Sim, exatamente isso. A gente precisa ter essa sensibilidade de não me importar com o que pensam, mas ao mesmo tempo, concomitantemente, ter respeito pelos sentimentos que as pessoas têm. Se eu não gerar esse sentimento, esse respeito pelo que as pessoas pensam, a arrogância já tomou conta de mim. João, há coisas que eu faria numa boa, na minha liberdade, mas eu respeito as pessoas que estão próximas de mim. Entende? Por exemplo, você vai tomar... Na Índia morreu um missionário um tempo desse,
Porque a Bíblia diz: se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano. E se forem picados por serpentes, mal nenhum lhe acontecerá. Aparece um indiano dizendo que está escrito, então ele se propôs a ser picado por uma serpente e morreu. Porque ali há uma conjunção condicional: se. Se beberem, não é bebam. Se forem picados por serpentes, não é que você se exponha a isso. Isso é arrogância, é prepotência, aonde Deus não opera. E foi muito claro, não sei se você lembra, cerca de uns 8 anos atrás, aquele indiano se expôs porque está escrito, então eu vou me expor. Um culto exibicionista, né? Um culto exibicionista. Diferente daquilo que dizem de João, né? Sim. Quando estava na ilha de Pátmos, para que a ilha de Pátmos se tornasse cristã, inclusive o seu governo, João aceitou submeter-se a tomar cicuta. E nem tomou. Porque a história conta que João estava repartindo, inclusive, a comida na ilha de Pátmos, era racionada dia sim, dia não. Então os prisioneiros passavam 3 dias sem comer para alimentar as crianças que estavam confinadas na ilha. Então o governador soube disso e perguntou por quê, como eles estavam sobrevivendo. E João informou sobre a sua crença em Deus. Ele disse: é verdade que está escrito lá, se beberem alguma coisa mortífera não lhe fará dano? E João disse: é verdade, então nós vamos pôr a prova. Se isso for verdade, nós passaremos a crer no teu Cristo. Trouxe 2 prisioneiros, colocou ao lado de João, um à direita e um à esquerda, e disse: para provar que o veneno que vocês estão tomando é letal, deu a um dos prisioneiros da sua direita, ele caiu morto. Isso não está na Bíblia, mas é fato escrito por historiadores. Deu ao segundo, que estava à sua esquerda, e ele bebeu e caiu morto. Imediatamente caiu morto. E disse: agora é a sua vez, João. E João disse: não, antes deixe-me provar, ou deixe-me resolver isso aqui. Pega o que estava morto à sua direita e o levanta, pega o que estava morto à sua esquerda e o ressuscita. E quando os 2 ressuscitaram, o governador disse: basta, eu não preciso mais que você tome. Porque o que você provou que o seu Cristo faz, me faz render-me a ele. E a ilha de Pátmos tornou-se uma ilha cristã. Se, por acaso, evidentemente, ou em circunstância, mas arrogantemente, não. Peraí, Paulo está dizendo que a arrogância, se alguém te disser: isso aqui foi sacrificado ao ídolo, e você arrogantemente aceitar para provar que você é cristão e nada te faz mal. Pode não fazer mal para o teu intestino nem para a tua alma, mas faz mal para a tua relação com aquele que te convidou. Verdade, cara. E assim, esse respeito pelo sagrado que a gente tem que estar sempre muito atento, né, porque a gente pode estar ferindo o sagrado, pode estar ferindo a pessoa que está próxima a nós com essa nossa arrogância, né? Pisando no calo, né? O negócio é não ficar fazendo pergunta. Aí lá. Mas se você for avisado, a tua fidelidade à tua fé fala muito mais alto do que a tua arrogância com aquele que te convidou. Isso mesmo. Ele vai ficar muito mais respeitoso por tua fé, se você disser: eu não como, em respeito à minha fé, do que se você disser: eu como, porque isso não vai fazer mal. Ele vai respeitar muito mais a tua atitude de fé e não comer do que a tua atitude de arrogância de ter comido. Tem. Assim, o Evangelho, João, vai sempre nos remeter de forma respeitosa às nossas relações interpessoais, não? Usar de misericórdia. O tempo inteiro nos remetendo ao respeito pelo outro. Né? Isso. Há outro que pensa diferente de mim, que acredita em coisas diferentes das coisas que eu acredito. Há outro que vive um estilo de vida diferente do estilo de vida que eu vivo, né? Aprendendo a respeitar essas diferenças. Isso é respeitar o sagrado. Porque a vida é sagrada, né? Aqui, deixa eu te falar uma coisa, cara. A gente vai tomar um café já, mas antes de tomar café, deixa eu te dizer uma coisa. A tua vida é sagrada. A tua vida é sagrada. Precisa lidar bem com o sagrado, com a tua própria vida que é sagrada. Se você lida bem com o teu altar,
logo você se espelha em lidar melhor com o altar do outro. Agora, quando eu não trato bem do meu altar, eu perco a responsabilidade de cuidar do altar do outro. Não é o que acontece com Abel e Caim? Quando Deus pergunta a Abel, onde está o teu irmão? Aqui, ó, onde está o teu irmão? Deus não está preocupado na oferta, né? Onde está o teu irmão? E ele diz, acaso eu sou pastor, sou tutor do meu irmão? É esse desprezo pelo teu irmão é que contamina a relação do altar. Isso prepara um coração homicida, né? Então, nossa responsabilidade é pastorear o outro, sim. Vamos tomar um cafezinho? E a gente volta já já, logo depois do intervalo. Olá, gente, estamos de volta, avançando para o capítulo 11 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Estamos nos deparando com assuntos tão bons, tão agradáveis, coisas que ajudam a gente a crescer, né? A gente se tornar a gente mais interdependente, né? Respeitando a opinião dos outros, o estilo de vida dos outros, sem essa aflição de querer dominar quem quer que seja, essa coisa meio que infanto que habita a alma humana, né? Não vivendo a liberdade como se deve, né? Mas vivendo uma liberdade com arrogância, com presunção, que não é do espírito do Evangelho, né? O espírito do Evangelho, ele consente-nos a liberdade, toda a liberdade em Cristo, mas também nos orienta ao respeito por aqueles que não têm a mesma liberdade que nós, por aqueles que estão se principiando, aqueles que estão, de alguma forma, reféns de algum ponto da caminhada da vida. E eu fico muito feliz, cara, de poder ter abraçado o Evangelho como o meu estilo de vida. A minha felicidade vem de que meus dias estão melhores, a minha mente está melhor, minha alma está melhor, meu espírito tem se regozijado na grandeza do Evangelho que Jesus nos propôs, não é? Amém. Há um salmista que declara o seguinte: bendito seja o Senhor, que dia a dia leva o nosso fardo. E outro diz, amo ao Senhor, porque me livrou de todos os meus temores. Gente, você viver ansioso, acordar o dia ansioso, cheio de temores, contas a pagar, e às vezes não tem nada que te aflija, mas você já se aflige por si só. E viver em Cristo sem esses temores, eu já vivi essa carga de temores na vida, mas viver em Cristo, descansar nele, viver sem esses temores, acordar o dia e olhar para a beleza do dia, sem estar sobrecarregado de temores, já é uma grande virtude, já é uma grande graça na vida da gente. Já é uma graça infinita, indizível na vida da gente. Há pessoas que têm tanto recurso financeiro, que tem tudo em volta de si, tem aqueles que lhe servem tudo, mas amanhecem o dia já cheio de temores, de angústias, e o dia não lhe vai nada bem. Não há coisa mais pobre na vida do que ter uma alma angustiada. Então, bendito seja o Senhor, que dia a dia leva o nosso fardo. Amo ao Senhor, porque me livrou de todos os meus temores. Uhum. É Ele, né? É Ele. João, é Deus em tudo. Como no bloco anterior, Paulo estava dizendo, é a integralidade de tudo nosso. É Ele em nós, nós nele, essa vida integral. É a vida de tempo integral em Cristo, né? Eu, quando li a Epístola aos Coríntios, especialmente o capítulo 10 que nós acabamos de ler, me parecia que Paulo estava pondo um cabresto e nos amarrando ao pé de Cristo como se fôssemos sujigados a viver uma vida religiosa, cristã, de obrigação, amarrados a um cabresto aos pés da religiosidade. Agora entendo, na verdade, que Paulo está nos
abrindo, ou seja, cortando esse cabresto e nos dando para viver em liberdade, sem todavia viver em libertinagem, em qualquer vagabundagem da vida, né? Uhum. E isso é muito lindo. No capítulo 11 ele já sai com uma tirada tão linda, né? Uhum. É isso aí, Loide. O que é que ele diz aí? Sim, capítulo 11. Começamos? Pode ser. Ok. Fico feliz por saber que vocês continuam a se lembrar de mim e a me honrar guardando as tradições da fé que ensinei. Toda autoridade verdadeira vem de Cristo. No relacionamento conjugal, existe autoridade da parte de Cristo para o marido e da parte do marido para a esposa. A autoridade de Cristo é a autoridade de Deus. Qualquer homem que fala com Deus ou sobre Deus sem respeito pela autoridade de Cristo está desonrando o Senhor. E a esposa que fala com Deus sem respeito com a autoridade do marido está desonrando o seu marido. Pior ainda, está desonrando a si mesma. Uma cena lamentável. É como se estivesse com a cabeça rapada. Essa é a origem do costume de uma mulher cobrir a cabeça no culto, enquanto o homem tira o chapéu. Com esses atos simbólicos, homens e mulheres que muitas vezes batem de frente um com o outro, submetem sua cabeça ao cabeça, Deus. A propósito, não valorizem demais as diferenças entre homem e mulher. Nem o homem, nem a mulher podem caminhar sozinhos ou reivindicar prioridade. O homem foi criado primeiro, como belo reflexo resplandecente de Deus. É verdade. Mas a mulher brilha com mais beleza, tendo por cabeça o seu marido. É verdade que a primeira mulher veio do homem, mas daí em diante todo homem vem de uma mulher. E uma vez que na prática todas as coisas vêm de Deus, vamos deixar de lado essa discussão sobre quem vem primeiro. Vamos dar uma paradinha aqui? Vamos. Eu leio divertidamente esse texto. Isso mesmo. Cara, há tanta loucura, tanta briga por essa questão de homem, de mulher, mulher e homem, homem, mulher. Eu me lembro, João, de um texto de Gênesis capítulo 5, versículo 2, que diz que Deus criou, né, o homem e a mulher. E o chamou de Adão no dia em que eles foram criados. Ou seja, antes do pecado, Adão e Eva tinham o mesmo nome, Adão. Um de útero e o outro sem útero, né? Um com a glândula mamária desenvolvida e o outro sem glândula mamária desenvolvida. Então, para Deus, essa discussão é meramente desnecessária, uma vez que o homem e a mulher estejam debaixo da autoridade de Cristo. Vivam em subordinação a Cristo. Nenhuma mulher deveria ter medo de um homem que está submisso a Cristo. Isso mesmo. Eu não estou falando de um crente. Não estou falando de um crente, estou falando de um homem submisso a Cristo. E nenhum homem deveria ter ciúmes ou medo de uma mulher que também está debaixo da autoridade de Cristo. Porque essa é a condição que brota daí o respeito, a condição de fraternidade, de respeito mútuo. Porque, cara, essa coisa de autoridade sobre a mulher, qual é o homem, João, qual é o homem que um dia já não esteve debaixo da autoridade de uma mulher? É isso que Paulo está alegando aqui. E eu fico vendo aqui a inconvencionalidade de Deus. Deus não é convencional em nada do que faz, ele é soberano. Então, ele primeiro faz o homem, depois a mulher, e depois a mulher produz o homem.
Então, essa inconvencionalidade mostra a soberania de Deus com a capacidade de fazer a forma que Ele quer e conduzir da forma o universo com todos os seus habitantes, tanto faz racionais ou irracionais, animados ou inanimados. Ele tem a liderança, ele tem a autonomia, ele tem a soberania de conduzir da forma que quer. Sim. Então, é o que Paulo está dizendo aqui. Não adianta brigar ou procurar saber quem veio primeiro, o homem ou a mulher, quem é mais importante, o homem ou a mulher, porque Deus fez exatamente esse trocadilho para não convencionar uma situação. Primeiro ele fez o homem, depois a mulher. E depois a mulher faz o homem nascer. Então, acabou a autoridade suprema. Não quer dizer que o homem, por sua masculinidade, por sua formação muscular, não tenha a responsabilidade de proteger a mulher. O seu sentimento é mais robusto, normalmente é mais robusto, a sua índole é mais protetora, e por conta disso, Deus preparou exatamente dessa forma, não para ser dominador, mas para ser protetor. Sim. Não para dominar na força do músculo, mas na sua habilidade de fazê-lo. Entenda assim. Sim. João, aqui eu acabo vendo que Deus não é nem machista nem feminista. Né? Essa briga por uma posição é completamente desnecessária. Até porque a autoridade, segundo Jesus, a autoridade no reino de Deus não é baseada em valores hierárquicos. Né? A hierarquia é coisa romana, não é coisa de Cristo, né? Porque a autoridade no reino de Deus está associada ao serviço. Tem maior autoridade quem mais serve. Se a gente compreender isso, a gente faz decair essa coisa da dominação de um pelo outro, né? Porque tanto vejo mulheres querendo dominar homens, como homens que querem dominar as mulheres. E não é uma questão de dominação, é uma questão de serviço. Quem mais exerce autoridade é quem mais serve. Eu vejo, às vezes, alguns homens muito aborrecidos, dando soco na mesa, dizendo quem manda aqui sou eu. Eu penso que quando esse extremo chega, ele já não tem mais autoridade nenhuma, já perdeu. Se eu tenho que reivindicar autoridade é reconhecimento. A autoridade não está na imposição de uma certa posição, né? Está naquilo que eu faço e me veem fazendo. A autoridade, ela está baseada na área do reconhecimento, pelo menos a atividade da experiência cristã é essa, né? Eu quero aproveitar aqui para tocar um pouquinho na questão histórica, que aos que nos acompanham e têm a versão ARA ou qualquer outra versão mais tradicional, Paulo está falando aqui de cabeça rapada, né? É que Paulo está falando para uma sociedade milenar, ou há milênios de anos atrás, onde a diferença entre a mulher recatada, a mulher dona de casa e a mulher meretriz estava na cabeça, no cabelo. Como Corinto era uma cidade portuária e, como dissemos, para ali convergia muitas mulheres à espera dos náuticos que vinham ao porto, e para evitar que elas se contaminassem com os piolhos e outros males, elas raspavam a cabeça para servirem de prostitutas. Então ficou convencionado naquela região que as prostitutas usavam a cabeça rapada exatamente para evitar contaminações. E as mulheres dignas, ou não que as outras não fossem dignas, né? As mulheres de casamento usavam o cabelo comprido exatamente para diferir. Então Paulo está falando, por isso é que Paulo está falando isso aqui, mulher com cabeça rapada. Nada tem a ver com religião, com crença ou com qualquer outra coisa. Tem a ver com o estilo de vida. Como até hoje, qualquer senhora de mais de 40 anos nos Estados Unidos das Américas usa o cabelo em cima dos ombros. Dificilmente uma mulher casada, uma mulher já de mais de 40 anos, usa o cabelo abaixo dos ombros, porque é convencionalidade. Não é regra, mas é uma convencionalidade nas Américas do Norte. Então, o que Paulo está falando aqui, esse texto não tem nada a ver
Infelizmente, ou, desculpe, não é infelizmente, há denominações que ainda hoje usam véu e etc, porque entendem que é assim. Deixa o menino ser feliz. Sim, não é uma coisa que a gente deva implicar, mas é um hábito, na nossa concepção, desnecessário, né? Mas tem gente que acha necessário, então... Então, eu vou implicar com ele. Sim, De jeito diz, o que come e o que não come. De jeito nenhum. Cara, essa ideia aqui do verso 10, né? A propósito, não valorizem demais as diferenças entre homem e mulher. Nem o homem, nem a mulher podem caminhar sozinhos ou reivindicar prioridade. O homem foi criado primeiro como belo reflexo resplandecente de Deus. É verdade. Mas a mulher brilha com mais beleza, tendo por cabeça o seu marido. É verdade que a primeira mulher veio do homem, mas daí em diante, todo homem vem de uma mulher. Me lembro daquela frase, me falha a memória de quem é agora, era um presidente americano, né? A mão que embala o berço é a mão que rege o mundo. A influência da mulher na formação da sociedade é muito maior do que a influência do homem. O seu papel fundador na alma da criatura humana está muito mais voltado para a mulher do que para o homem. Então, todo homem já esteve debaixo da autoridade de uma ou mais mulheres, né? Na minha casa, como tinha bastante mulher lá, eu fui submisso à minha mãe, à minha avó, às minhas tias, à minha professora, e aí... Não, isso é muito interessante, porque até na área da educação, os nossos primeiros passos, né, a maioria do ser humano, né, começa com uma professora, né, conduzindo. Era muito difícil ter um homem como esse professor numa sala de aula. Hoje tem muitos, minoria, né? Sim. Ainda minoria, né? Mas antes tinha essa mulher, essa presença, essa presença feminina, né, educando, dando os primeiros passos. Aquela coisa primária, né? Primária, justamente. Então, a gente sempre, quando lembra dessa educação chegando ali, nos nossos primeiros anos de vida, a gente lembra dessa presença feminina, nos ensinando a ler, a escrever, né? Até uma cuidadora de uma criança em casa, geralmente era uma babá, era uma mulher. Era difícil ter um homem cuidando. Geralmente era uma presença feminina que ensinava, né, como comer, caminhar. Isso na ausência de uma mãe que passaria os seus dias, né, trabalhando fora de casa. Então, a mulher realmente ela tem essa marca. Né, vem marcar os nossos primeiros anos de vida. Seja avó, seja uma tia que representou essa presença feminina, uma madrinha, né? Sim. Uma segunda mãe, né? Então é Lógico, muito... Quando eu entrei na escola, tinha recém terminado a lei da palmatória. Eu nunca tive uma professora que usasse a palmatória, porque já era proibido nesse momento da história, né? Mas as professoras tinham autoridade até para usar a palmatória. Sim, dar beliscão. Colocar de joelho no caroço de milho. Isso. Veja bem, a responsabilidade dessas professoras era levar a educação. Hoje não, é só o conhecimento teórico, o conhecimento escolar. E alguém já diz, e eu acho com muita propriedade, educar é dever da família. Instruir é dever do colégio. Então, mas nessa época a coisa era inversa. As professoras tinham a responsabilidade de educar. Um dia desse eu sentava com uma velha professora minha, talvez a minha primeira professora, e a gente recordava muito o cuidado que ela tinha com a gente como infantos, éramos órfãos, e o sentimento que ela ainda hoje nutre por nós, exatamente por ter sido a nossa educadora, a nossa cuidadora como professora. É diferente. E Paulo aqui está falando de uma outra coisa, né? Ou seja, a mulher não tem proeminência sobre o homem e nem o homem sobre a mulher. Quando Paulo escreve dizendo que a mulher deve estar submissa e não sujeita ao homem,
e o homem amar a mulher, o sacrifício para o homem é muito maior, porque ele está sujeito à própria morte. Assim como Cristo amou a igreja e morreu por ela. Homem, amai as vossas mulheres, assim capazes de morrer por ela. Deu a sua vida assim, como Cristo, né? É muito maior a responsabilidade. E quando mulheres sejam submissas aos vossos maridos, nós sejam sujeitas. João, toda mulher que se submete a um homem, que submete a Cristo, não tem peso nenhum nessa atividade. É que o Paulo fala aqui, né? Os cabeça, né? Sendo submissa ao cabeça, a Cristo, né? Aí esse cabeça está tudo certo, né? Sim. Por que esse espectro de mulher guerreira começou a tomar conta dessa curva civilizatória que a gente vive hoje, né? Porque elas tiveram que assumir papel que o homem parou de assumir, deixou de assumir. Ainda me lembro de Romanos capítulo 1, quando homens desaprenderam a ser homens e mulheres desaprenderam a serem mulheres. Perdidos de si, perdidos de Deus. Essa curva de distanciamento faz com que isso aconteça. O que Paulo está dizendo é sobre o alinhamento. Se esse homem tem Cristo como cabeça, e se essa mulher tem Cristo como cabeça, pronto, está tudo certo. Há um alinhamento. Não tem abuso, não há abuso, há uma relação de mutualidade. Isso mesmo. Cada qual no seu quadrado, cada qual fazendo a sua função. Mutualidade, intencionalidade, Sim, né? Cada sim. um promovendo o bem do outro, da família, do meio social Sim, onde vivem. Isso. Essa definição de operação das tarefas domésticas, né? Esses acordos, esses tratados que se fazem, né? Quando os dois estão submissos a Cristo, cara, fica tudo muito mais fácil. Fica né? leve. Por exemplo, há mulheres que são muito melhores administradoras do que determinados homens. Então, por que não ela administrar? A mulher virtuosa lá do Salomão, o cartão de crédito estava na mão dela. Não era uma mulher compulsiva, né, frustrada, que descarregava o peso da sua angústia no shopping center, né? Era só virtuosa. Era virtuosa. Era uma mulher que era amada pelo seu marido, que amava o seu marido. E ela cuidava da casa, dos empregados, né? Administrava Ele o tempo. Ele viajava para fazer negócio, ela fazia negócio aqui, não tinha essa coisa. Quando ele chegava, meu bem, fiz aquele negócio, deu certo, e ele estava feliz, porque ela também negociava, né? Sim. Não era uma mulher doidinha, né? Frustrada. Era uma mulher que tinha o reconhecimento do seu marido, né? E vivia bem. É a mulher virtuosa do capítulo 31, se não me falha a memória. Vestia-se de força e dignidade. Sim, sim. E sorria para o futuro. Eu tive uma mãe virtuosa. Me contaram uma história que a minha mãe tomou a liberdade, meu pai viajando, e ela tomou a liberdade para evitar um conflito, talvez até em morte, entre o agressor e o meu pai. Ela procurou pacificar, tomar atitudes que o meu pai não tomaria, porque sobre ela estava realmente um espírito de sabedoria, de virtuosidade tão grande, que até hoje me arrepia quando me contam, na verdade, essa história. A atitude que ela tomou para quando meu pai chegasse depois de 30 dias de viagem, não encontrasse um pé de guerra para acontecer contra o agressor. Então elas existem sim. Não é apenas uma elucubração do escritor aos provérbios, do escritor de provérbios, né? Sim, sim. Elas existem por aí. Mulheres virtuosas existem. Não, eu digo, não por aí, perdoem. Elas existem de fato. De fato, existem sim. Por aí, né? por aqui, por lá, por lá. justamente. Elas existem. Não é um por aí detratante. E cada dia mulheres vão descobrindo suas virtudes, né? Tem virtudes que na minha vida ainda não descobri, mas eu tenho virtudes, né? As minhas amigas, né? Então, assim, tem pessoas que dizem isso é apenas uma lista.
né? Que estava no imaginário lá de quem escreveu. Não, existem mulheres com virtudes, né? Existem mulheres descobrindo suas forças, força interior, né? Existem mulheres deixando legados de virtudes para suas filhas, seus filhos, no governo da sua cidade, né? Diante do seu posicionamento como uma mulher política, como uma mulher de interesse sobre a política da nação. Então, as mulheres virtuosas estão aí. Sim. E eu sou uma delas, viu, professor João? Né? Está por aqui, não está por aí, por aqui, né? Justamente. E aqui uma coisa que Paulo diz que é muito interessante, ele diz assim, a propósito, não valorize demais as diferenças entre homem e mulher. E que tal a gente potencializar aquilo que está alinhado entre homens e mulheres e não dar valor apenas àquilo que está desajustado, né? Mas valorizar aquilo onde já crescemos, onde já nos tornamos seres melhores, né? Aquilo que eu mais evidencio é o que mais cresce, Lloyd. É isso. Aquilo que eu foco vai expandindo. Assim, o que nos une sempre será muito maior do que aquilo que nos separa. Por que, então, não evidenciar o que nos une e não o que nos separa? É isso, a proposta apostólica, isso. Exatamente, a proposta é essa, né? Vamos enfatizar, sublinhar e vamos proclamar o que nos une, o que nos diverge. Onde eu já cresci, eu acho que é isso, onde eu já cresci, vamos potencializar onde eu já cresci. É isso aí, é isso mesmo. Gente, tomar nosso cafezinho? Vamos lá, João, eu tô dentro desse café. Olá, gente, estamos já no quarto bloco da nossa programação, hoje dia 19 de janeiro, e você está perdendo esse café maravilhoso que está rolando aqui desde as 8h30. Mas ainda há tempo, pode vir que ainda há tempo sim de você participar conosco, se ainda tem comida na mesa e uma boa palavra lhe aguardando. Né? E estamos esperando por você nesse café do dia 19 de janeiro. E será uma alegria ter você conosco aqui. Lloyd, nós estamos embalados aqui nesse capítulo 11, né? Capítulo 11. Já no versículo 13 aqui. Versículo 13. E vamos lá. Vamos lá, né? Vocês não concordam que fica bem uma mulher com seu belo cabelo orar a Deus em oração, em adoração? Isso nos lembra a atitude dos anjos. Também não fica bem um homem orar a Deus com a cabeça coberta, em reverência, mostrando submissão? Não há um belo simbolismo natural aqui? Todavia, espero que não fiquem debatendo sobre isso. Todas as igrejas de Deus veem a questão dessa maneira. Não quero que vocês sejam exceção. Quanto ao próximo item, não estou satisfeito. Soube que quando vocês se reúnem, o pior em vocês aparece, não o melhor. Olha, espera aqui. Ai, meu Deus do céu. Apareceu o pior quando a gente se reúne? Aparece. É mesmo? Lloyd, aqui, João. Vamos direto a esse item que Paulo não se vê satisfeito. Meu Deus, há pessoas... E eu vou dizer isso com temor, viu, gente? Digo isso com muito temor, com muito respeito. Mas há pessoas que elas estarão muito mais seguras em casa do que em determinadas congregações. Eu não quero arrumar confusão com isso. Mas eu quero te dizer que há determinadas congregações que as pessoas se reúnem para piorar a vida dos outros, João. Paulo está fazendo uma denúncia aqui. Eu não estou aqui pregando essa coisa dos desigrejados. Separatismo, qualquer coisa. Não estou falando isso. Eu estou te dizendo que, olha, hoje de manhã eu estava vendo uma mensagem de um pastor, muito, muito lúcido, na minha opinião, que ele dizia, há um número não muito pequeno de crentes que estão indo aos psiquiatras, indo aos psicólogos, e a origem dessa aflição está na igreja. Eu participei de igrejas, quando eu era jovem, que, meu Deus do céu, em nome da moral da igreja, quantas imoralidades eu vi. Quantas tragédias eu vi, João. Quantas exposições públicas que
impossível aquelas pessoas, principalmente as envolvidas no fato, no fato concreto, que essas pessoas não tenham sido sequeladas de alguma forma. E às vezes escorre para a sua família, né? Sim. Escorre para a sua família. Eu até gostaria de pegar aqui o versículo 16, na versão que eu tenho à mão, porque é muito diretiva a palavra de Paulo. Mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume nas igrejas de Deus. Se alguém quiser discutir, contender, brigar, discutir sobre se a oferta é tirada dessa forma ou é da outra, se a pregação deve ser antes ou depois do louvor, se a oferta deve ser tirada antes ou depois da pregação, se deve orar com a cabeça coberta ou não. Paulo está dizendo, se alguém tende a ser contencioso, não é esse o costume nas igrejas. Então, o que ele está dizendo? Fique em casa, porque a sua contenção, o seu espírito contencioso vai criar problema para a igreja de Deus. Sim. Se você está indo para lá para criticar como se veste a irmã ou o irmão, você está indo para ver qual é o comportamento, se aquele irmão profetiza hora de joelho ou não, e quando sente cheio do poder sai dando cambalhotas, é melhor que você não vá, porque o contencioso não é digno de estar na igreja. Paulo diz, esse não é costume da igreja de Deus. Sim. Veja que, assim, há mesmo, por exemplo, a igreja está se reunindo aqui, não é para melhorar nada. O pior deles aparecia, não aparecia o melhor, aparecia o pior. Então, é possível se estar num lugar onde o pior esteja presente. E é aqui, João, que tem gente muito boa sendo ferida, sendo machucada. Sabe essa coisa do abuso da autoridade pastoral, né? Da autoridade ministerial? A gente fala de assédio moral, a gente fala de assédio psicológico, mas a gente tem comentado pouco, mas tem crescido muito, é esse abuso de autoridade espiritual. Assédio religioso. Assédio religioso. É verdade. E a gente não tem nem tratado bem disso. E ele já monta de muito tempo. De muito tempo, João, de muito tempo. Todos nós já passamos por episódios desses abusos religiosos. Alguns ficaram tão feridos que eles não querem mais nada com igreja nenhuma. Isso não quer dizer que nenhuma igreja presta. Não é isso, mas há igrejas que estão adoecendo a vida das pessoas. Isso é um assunto que nunca foi tratado, nunca, em concílio nenhum, desde que se organizou religiões em igreja, nunca foi tratado, que eu tenha conhecimento, em concílio nenhum. Mas se numa empresa o chefe exige do funcionário aquilo que ele não devia fazer, é considerado assédio moral, não é isso? Sim. É considerado assédio moral. Se ele exige ou se ele fala em um tom agressivo, o mesmo alterado ao funcionário, é chamado de assédio moral. E por que nunca se tratou isso de líderes? Eu não estou aqui para denunciar ninguém, mas de líderes que não tiveram a devida compostura. Não, a gente está denunciando alguém, a gente está denunciando uma tendência, está denunciando um fato. E não tiveram a postura, o respeito devido, aonde devia estar, na verdade, isso. Eu tenho falado, me desculpem, mas eu vou ser sincero, eu tenho falado de pessoas que têm sido separadas, ocupadas para dirigir congregações com tempo integral, e é lhe dado R$300, R$400, se a lei do país vigente diz que ninguém pode se ocupar a serviço de ninguém com menos de um salário mínimo, não é assim? E as igrejas persistem, eu conheço denominações afora que persistem em pegar alguém, tira lá do seu habitat natural para dirigir uma congregação em tal lugar. E essa pessoa recebe, eu recebi alguém na minha casa me dizendo, eu estou passando fome, você pode me ajudar? O que está fazendo? Dirige uma congregação. E por que você não faz outra coisa? Porque eu sou obrigado a estar ali, mudei para ali para fazer aquilo. E quanto é que você ganha? Eu recebo 25% do que rende a congregação. E o que é que ela rende? Rende R$200 por mês. Eu fiquei injuriado com isso, era uma verdade, foi uma realidade. Eu disse, o que é que você está fazendo lá?
você está levando os seus 4 filhos a se tornarem inimigos seus, inimigo da congregação, inimigo da igreja, da denominação, quando descobrirem que eles estão passando fome por essa sua submissão injusta. Porque a igreja, quem deve anunciar e praticar a justiça, é a primeira a ser injusta com aqueles que ela separa para tal atitude. Abuso moral. Isso nunca se tratou, mas acontece. Sim. Tem acontecido. Ou seja, pessoas que vivem a vida inteira zelando, cuidando, limpando a igreja e não recebem qualquer recurso para sustentar a sua casa. E, normalmente, pessoas que fazem isso são pessoas pobres. Não estou dizendo que isso acontece em todas as denominações e igrejas, mas tem acontecido. Continua acontecendo. Isso é justo? Não. Sim. Deus se agrada disso? Não. Está se fazendo isso em nome de Deus ou de uma religião? É preciso que a gente veja isso com cuidado. João, há muitos anos atrás, muitos anos, eu digo há quase 30 anos atrás, eu dava uma assistência a uma escola de missões e o pastor que presidia essa instituição, ele era assim um apaixonado pelo movimento missionário, né? Missionário. É. E ele me contou uma história que aconteceu com ele. Ele, ao assumir a liderança missionária da denominação dele, ele pegou um relatório dos missionários que estavam no campo missionário e para verificar qual era a relação que a igreja tinha com esses missionários que estavam longe, né? E ele descobriu lá um nome de um irmão, não me lembro agora, mas digamos que fosse Francisco das Couves. E ele disse, uai, Francisco das Couves está há 15 anos no campo missionário, a gente não tem relatório nenhum dele. E ele juntou um grupo de irmãos e foram fazer uma viagem longa até o lugar onde estava o seu Francisco das Couves. Ele queria saber como é que estava, né? Não tinha mais relatório nenhum de nada. Quando ele chegou lá, na cidade, ele perguntou a alguém que ele viu, vocês conhecem um pastor aqui de nome Francisco das Couves? Ele disse, não conhecemos, não. Aí ele perguntou a um outro, ele disse, mas como é que é mais ou menos o seu Francisco das Couves? Aí ele pegou a ficha do pastor que ele levava e mostrou uma foto de anos atrás. Aí disse, é Jesus. É Jesus. Jesus mora, sabe aquela rua terceira à sua direita? Pois então, tu entre nela e tal, e deu a dica de onde encontrar. Olha o nome que deram àquele homem, Jesus. Era como ele era conhecido na cidade. Quando ele ouviu esse apelido que deram àquele homem, ele pensou consigo mesmo, o que é que nós fizemos com Jesus? O abandonamos esses últimos 15 anos, abandonamos Jesus nesse campo missionário. Ele era muito sensível mesmo, né? Era um cara muito sensível. E quando ele chegou lá, ele encontrou Jesus. Ele estava lá mesmo, né? Mas abandonado, às traças, passando dificuldade. Eu acho que é disso que tu estás falando, João. Quantas vezes nós estamos tratando mal Jesus no meio da nossa congregação? Quantas vezes nós estamos ofendendo Jesus que está na nossa congregação? Abandonando Jesus que está na nossa congregação. Quando eu perco a percepção do sagrado, Lloyd, eu também perco a percepção de Jesus. E isso é importante porque cada assédio religioso cometido é um assédio contra Jesus. Cada autoridade abusiva que eu uso com um membro da igreja é uma autoridade abusiva que eu faço com o próprio Jesus. Lemos ainda há pouquinho que nós fazemos parte deste pão.
que nós somos pedaços deste pão. Acho que foi ainda agora no capítulo 10, né? Isso. Pedaços deste pão. Se a gente não considerar com o respeito devido as pessoas, dando a elas a dignidade, nos reunindo onde o melhor delas aparece e o nosso melhor aparece, nós estamos construindo uma igreja que deve ser desabitada. Porque essa não é a missão da igreja. Extrair o pior das pessoas, é extrair o melhor. Tem pessoas que estão adoecendo, essa denúncia não pode deixar de ser feita. Há pessoas que estão sendo adoecidas, porque estão sendo tratadas com abusos religiosos. Não fosse Jesus ter me escolhido desde o ventre da minha mãe na minha vida, eu não sei, eu teria sucumbido. Aos 17 anos de idade, a nossa casa, onde morávamos no interior, foi invadida por alguns agressores, lesionaram muito o meu irmão, eu reagi e também fui lesionado, fui ferido, e o nosso líder, que não morava no lugar onde morávamos, morava na sede, quando chegou, não nos procurou para saber o que aconteceu, mas se posicionou na igreja, pegou o nosso nome que estava na escola dominical e mandou riscar de vermelho, esses não fazem mais parte dessa igreja. E assim eu fui separado do convívio religioso, do convívio igrejístico, porque reagi a uma agressão que aconteceu na nossa casa quando nós não saímos para agredir ninguém. E esse foi o abuso moral que eu sofri, abuso psicológico que eu sofri. Eu disse, não fosse Deus ter um projeto na minha vida, eu tinha sucumbido, eu tinha virado qualquer louco, tinha saído para matar aqueles que nos agrediram, para me vingar do líder que nos comandava naquela época. Felicidade que Deus tinha um projeto na minha vida e da minha família, dos meus irmãos, e a gente não agiu com violência. Nós nos submetemos ao que foi possível, mesmo a humilhação, mas sobrevivemos. Lamentavelmente, a gente está falando de assédio moral, assédio psicológico ou de abandono. Até de abandono moral. Sim. Abandono espiritual. Agressão, que para mim foi uma agressão. Eu só tinha 16 ou 17 anos. Eu senti ser agredido daquela forma. Eu esperava que quando ele visitasse a nossa casa, ele nos procurasse saber do que estava acontecendo. O nosso pai estava distante, nós éramos órfãos de família, de mãe, e o nosso pai estava há 30 dias fora de casa, trabalhando fora. E eu esperava que a sua visita fosse de apoio e ajuda a nós. Não. Ele visitou um domingo e mandou que nos cortasse com caneta vermelha o nosso nome. Não éramos membros da igreja, era apenas congregado da escola dominical. E ele mandou cortar-nos do convívio religioso. Foi verdade. Que loucura, né, cara? Que loucura. É isso que Paulo diz aqui nos versículos a seguir, que ele nem acredita que isso esteja acontecendo dentro da igreja. Mas ele diz, mas eu estou entendendo o que está acontecendo. Eu vou continuar a leitura aqui. Para começar, temos as divisões, pois vocês competem e se criticam mutuamente. Estou relutante em crer nisso, mas entendo o que se passa. O que posso dizer é que todas essas diferenças trarão à luz a verdade e a confirmarão. Descobri também que vocês levam suas divisões para o culto. Vocês se reúnem, mas em vez de comer da mesa do Senhor, trazem comida aos montes e comem feitos animais. Alguns ficam de fora e vão para casa com fome, enquanto outros precisam ser carregados, pois ficam bêbados demais para andar. Não posso acreditar. Vocês não têm casa para comer? Por que profanar a igreja de Deus? Por que humilhar os pobres? Custa-me acreditar que vocês chegaram a esse ponto. Eu não posso ficar calado. Vamos dar uma paradinha aqui, eu não posso ficar calado. Ninguém pode ficar calado diante de uma coisa louca dessa. Paulo estava até feliz, né? Sim, sim. No início aqui da carta, aqui do capítulo 10, ele disse que ele estava até feliz, porque ele estava se sentindo honrado, porque eles estavam guardando aquilo que ele ensinou. Mas tem um ponto que ele diz, eu não posso ficar calado. Sim.
Cara, mas olha o tipo de loucura. Quem pode ficar calado diante de uma coisa dessa? Pode. Paulo está falando da banalização que estão fazendo com o culto de ceia. Aliás, eles perderam a noção do culto de ceia. Banalização com o corpo e com o sangue, né, Eles irmão? resolveram fazer um misto da ceia judaica, né? Da Páscoa judaica com a ceia que Jesus Cristo instituiu. Fizeram um misto disso e, além do misto, não tinham consideração nenhuma. Estavam ali para aparecer, para um momento de orgia. Né? Um momento de orgia. Ou seja, ele disse que não está encarregados de bêbado que estavam. Ou seja, não é para o bem que vocês estão se juntando, mas para o mal. Sim. Vocês estão fazendo baderna daquilo que devia ser sagrado. Vocês estão banalizando aquilo que devia ser um ato de contrição, um ato de reverência àquilo que redimiu a vida de vocês, a morte e a ressurreição de Cristo. Vocês estão fazendo um ato de banalização, vulgarização, humilhação aos mais pobres, porque, além de tudo, o Paulo enfoca muito bem isso. Vocês estão humilhando os mais pobres. Eles não trazem nada para comer e vocês não dão do que trazem. Percebem isso? Eles não trazem nada para comer e vocês não dão do que trazem. Trazem e se comem, se empanturram de comida e muita gente vai embora com fome. Era um culto onde todos podiam partir o pão. E ali é que Cristo não aparece, porque ele se revela no partir do pão, né? Sim. João, eu ao longo da minha vida ouvi gente dizendo assim, porque eu queria tanto fazer parte dessa igreja do primeiro século, mas olha essa igreja do primeiro século, completamente desbussolada com relação a Cristo, completamente fora da proposta do Evangelho. Eles não entenderam nada, né? Não. O que significava Sobre isso, a absolutamente ceia, não nada. entenderam nada. Assim, porque era pior, assim, havia duas coisas severas. Uma era a banalização do corpo e do sangue, e a outra a banalização do próximo. Temos dois agravos aqui. Eles estavam banalizando o corpo e o sangue, mas também estavam banalizando a presença do outro, a presença do próximo. Para eles, pouco importava se tem alguém com fome ou não tem alguém com fome. O que eles estavam se importando era com a loucura. Era com uma loucura. É como festa de igreja, João. É uma festa, justamente. Se a gente não estiver atento que o motivo principal desse festejo é alguma questão com Cristo, cara, vai ser só um festejo. Vai ser só uma comilança, cada um trazendo o seu prato, bagunçada. trazendo isso mesmo, a sua refeição, comendo, e não está nem aí um para o outro, o que significa aquele momento de reunião, de coinonia, né? Qual é a proposta, por que estamos aqui? O que estamos festejando realmente? Então, eles perderam aqui, e Paulo depois ele diz, olha, não vão se acostumando com o ritual, não deixe entrar na vulgaridade. Foi o que eles fizeram, né? Foi. Pastor Não João tem falou sido isso. diferente o de hoje. Eu tenho ido em festas aí no interior, onde se mata bois, onde cada qual prepara a sua casa, pinta a sua casa para receber os visitantes que vêm para aquele festejo, vai na loja, compra a melhor roupa, ostenta, compra a melhor mesa para receber os irmãos. E a espiritualidade, o cristianismo, a coinonia, na verdade, não aparece. Paulo está falando também de ostentação. Eu posso ver aquelas tâmaras cristalizadas naquela mesa, bolos de tâmara, estando ali, enquanto outros estão de olho comprido, querendo comer alguma coisa, mas talvez até vigiado estivesse sendo protegido, selado, involucrado para que ninguém metesse a mão. Cada um comia o seu quinhão. Verdade, pastor João. Cada um comia o seu quinhão. Isso mesmo, pastor João. Já vi festas também que, porque eu levo esse prato, parece que eu sou dona do prato. O momento que o prato se colocou à mesa, né, é para que todos possam servir do prato. E eu não vou me importar se sobrou alguma coisa desse prato. E nem devo procurar se estava gostoso ou não.
Não, deixa para cá, para quem quiser levar desse prato ou comer mais, né? Não importar sobre o meu prato, deixa eu levar para casa. Né? O que sobrou, porque eu que trouxe. A gente vê muito isso. E nós temos que fazer essa leitura, essa maneira de proceder, que é uma maneira que não é... Eu não vejo Cristo nessa maneira de proceder, que muitas vezes a gente procede. Eu trouxe, então vou vigiar o meu prato. Eu trouxe o suco ou o refrigerante, eu vou vigiar o que eu trouxe, quem está comendo, quem não está comendo, porque isso é uma atitude que não vejo Cristo nisso. Sim, claro que não, e não está, né? Ei, gente, nós vamos parar por aqui. Né? Eu não posso ficar calado. Eu não posso ficar calado. Nós vamos parar por aqui. Semana que vem a gente volta aí no versículo 23, né? Há muito o que se falar. Tem sim. Restante desse capítulo. Gente, muito obrigado pela audiência de vocês, pelo fato de estarem conosco por aqui até agora, né? Minha saudação, eu desejo um excelente domingo, um domingo feliz para você, sua família. Nós estamos aqui já no último minuto da nossa programação, mas eu não posso deixar de saudá-los com muita alegria e paz, desejando o melhor de Deus para a sua vida. Que esses dias sejam dias bons para você, dias de paz. Nós queremos mais uma vez pôr à disposição o nosso número telefônico, porque nós queremos ver como está chegando o nosso programa aos seus ouvidos, qual o seu comentário que tem a fazer, qual a sua posição, aquilo que gostaria que fosse tratado ou melhorado. A gente está fazendo um programa para você. Então, por favor, estamos repetindo o número do nosso telefone, porque chegando nele nós passaremos aos demais componentes do programa. 991447068, pode mandar no zap a sua mensagem que nós transmitiremos aos demais companheiros do programa. Uma boa semana para você, que Deus continue dando a graça e a paz, e estamos aqui prontos para servi-los. Isso aí, gente, forte abraço a todos, um bom domingo.